Galera, tá chegando um tempo em que a humanidade vai estar destruindo o seu próprio planeta. As pessoas viviam o seu próprio prazer, enquanto o gelo, o escudo que protegia a Terra, começou a esquentar. O permafrost começou a derreter, o que liberou vírus e bactérias que estavam dormindo por milhões de anos, esperando pacientemente pelos seus momentos de exterminar toda a vida humana. As autoridades gastaram recursos restantes para construir foguetes destinados a enviar todos os sobreviventes para o espaço, só que não tinham um plano claro para onde eles teriam que ir. E isso, a maioria provavelmente morreu por conta da radiação cósmica ou se matou, por conta de disputas dos últimos suprimentos da Terra. Exaustos, mas sábios sobre os piores inimigos, os próprios humanos, os sobreviventes encontraram um abrigo no alto das montanhas, longe dos territórios infectados. Só que ninguém sabe quantos ainda restam. Eva é uma dessas pessoas e ela conta com um pequeno exército de robôs, entre eles Arthur, que foi danificado nas guerras climáticas. Ele range, faz uns barulhinhos aqui e ali e se parece com um sem-teto, mas ainda segue fielmente no seu programa de proteger Eva. No entanto, não está claro contra quem ele realmente a protege. Nesse dia em particular, Eva se prepara para ir até a cidade. Arthur considera essa viagem perigosa e fala para não beber a água de lá sob nenhuma circunstância. Eva, por sua vez, brinca, dizendo que ele vai ficar de olho na base e tudo mais, e quando o robô expressa uma perplexidade, ela explica que é só uma piada, algo que o Arthur, apesar de teoricamente entender, não consegue processar completamente. A Eva dirige então por uma estrada empoeirada, coberta de lixo, deixado pela civilização. Ao chegar num supermercado abandonado, ela encontra o que ela precisa, e por algum motivo ela leva um pacote de sementes ali de lavanda, embora saiba que possivelmente nunca iriam brotar, em lugar nenhum. Antes de partir, ela rola uma nota na parede com as suas coordenadas, esperando que alguém a encontre. Ao retornar, Arthur recebe imediatamente e exige a senha. Ela responde corretamente e, em um tom irônico, relata que foi a um shopping tomar um cafezinho com a amiga. E à noite, há um concerto com os amigos. O robô, ele não entende o sarcasmo dela e processa essas palavras literalmente. Acaba que a Eva tem que fazer alguns ajustes no seu sistema por conta disso. Ela começa a descarregar o carro, mas precisa fornecer a senha toda vez que ela faz isso, o que logo se torna uma coisa irritante. Para se vingar, ela diz deliberadamente a senha errada, fazendo com que o Arthur a ameace com uma arma, e ela suspira, resignada com o fato de que nunca entenderia suas piadas. Depois da viagem, Eva toma um banho, organiza a base e faz mais uma tentativa de contato via rádio, só que as ondas permanecem em silêncio. Naquela noite, ela rega as plantas da estufa, anota uns poucos de resquícios de notícia, conserta itens quebrados e quica uma bola contra a parede ali para se entreter. Enquanto isso, o Arthur patrulha a área, protegendo a estação de possíveis intrusos. Na manhã seguinte, Eva começa a instalar os painéis solares e sugere a Arthur que ele jogue em enigmas ali. Ela propõe o primeiro desafio, que ele resolve muito fácil. Depois, o Arthur cria o seu próprio enigma e o jogo continua até que Eva apresenta um enigma sobre 3 robôs. O Arthur não consegue responder, porque apenas um humano pode compreender esse enigma, e ele pede a solução, mas Eva só ri, satisfeita por finalmente ter conseguido enganar o robô pela primeira vez. Brincando, ela propõe a Arthur que se case com ela, e o robô imediatamente recita ali a definição do dicionário sobre casamento, e assegura que essa união entre eles é impossível. Com amargura, Eva confessa que não tem ninguém além daquele robô. Seu pai construiu a base e depois da guerra ele partiu para uma missão, trazendo Arthur consigo depois de tê-lo encontrado em um armazém. Ele prometeu voltar em poucos dias, só que na verdade ele nunca retornou. Enquanto Arthur está lá guardando e protegendo ela, a Eva apenas espera. Mas muito tempo se passou e ele nunca voltou, então o único que ela poderia se casar seria o Arthur. No entanto, como um robô não entendia suas piadas, ela ressaltou que um mau funcionamento em seu marido ou uma esposa poderia ser um sério problema. Eva, então, brincando, sugeriu trocar ele por um modelo mais novo, já que as pessoas faziam isso o tempo todo. Só que nem todas as substituições eram bem sucedidas, e os dois poderiam ser os últimos seres vivos da Terra. Arthur não podia confirmar nem negar essa possibilidade, porque no seu banco de dados só ia até o final da década de 2040. Naquela época, a população da Terra era de 9,5 bilhões de pessoas. E cara, a Eva explicou que regularmente deixava suas coordenadas na zona restrita, mas o Arthur não conseguia entender por que faria isso se não tinha mais ninguém para poder encontrar com eles, para poder ler essas coordenadas. A mulher pediu ao robô que recitasse então 3 regras principais para os robôs, e o Arthur gentilmente listou. 1. Um robô não deve fazer mal ao humano. 2. Um robô deve obedecer todas as ordens dos humanos, a menos que entre em conflito com a primeira regra. E 3. Um robô deve garantir a sua própria existência, desde que isso não entre em conflito com as 2 primeiras regras. Só que a Eva, ela lembrou, o programa do Arthur também incluía buscar por novas fontes de energia, e o robô, por sua vez, argumentou que era um modelo de patrulha, não de coleta, e que a principal função era impedir que os intrusos entrassem. Para ele, qualquer um que não soubesse a senha era considerado um intruso. A Eva recordou dos tempos da guerra e do clima
e tal, quando o Arthur serviu na fronteira e impediu que qualquer pessoa passasse simplesmente porque não sabia a senha. Naquela época, a Índia sofria uma grave escassez de água e as temperaturas estavam tão altas que as pessoas e animais estavam literalmente cozinhando vivos. A única esperança deles era fugir para algum lugar habitável. Enquanto isso, o Norte tinha posicionado milhares de robôs ao longo da sua fronteira, o que resultou no maior massacre da história da humanidade, praticamente um genocídio de pessoas desesperadas por sobrevivência. Mais tarde, a memória do Arthur foi apagada, impedindo ele de lembrar desses eventos. Se a Eva soubesse a senha corretamente, já teria atualizado o robô há muito tempo, concedendo a eles novas funções, em vez de só patrulha inútil que ele realizava agora. No momento que ela estava precisando de um robô de limpeza, né? Que ao menos fosse útil para alguma coisa. Depois de finalizar a instalação dos painéis solares, Eva sugeriu que pendurassem algumas luzes para iluminar o ambiente. Pouco depois começou a pensar no que poderia dar ao Arthur de presente no feriado, mas o robô lembrou que ele era uma máquina, tá? E eles não recebem presentes. Eva lamentou que se fosse apenas um pedaço de metal sem emoções e implorou para que ao menos fingisse ter algum senso de humanidade. Com o pôr do sol se aproximando, Arthur encontrou Eva e admitiu que gostaria de ter uma nova aparência como presente. Ela prometeu cuidar disso assim que decorasse a árvore. Arthur então relembrou o enigma sobre 3 robôs e pediu que Eva lhe desse uma resposta correta, só que ela recusou. Na manhã seguinte, informou Arthur que sairia para procurar uma árvore de Natal artificial, já que não tinha mais ninguém vivo para fazer isso. Como sempre, o Arthur alertou sobre o perigo da viagem, insistindo que ela levasse o seu traje de proteção, ter um tanque de oxigênio extra e também, sob nenhuma circunstância, beber a água de lá. A Eva começou a carregar o equipamento, mas quando retornou para casa, encontrou Arthur no caminho, exigindo a senha para entrar. Ela automaticamente afirmou a senha antiga, mas o Arthur não permitiu sua entrada. Uma nova senha tinha entrado em vigor naquele dia, e o segundo protocolo, ela era atualizada a cada 3 meses. Eva, nesse momento, se lembrou de que tinha anotado a senha no livro, que ficava na geladeira, mas ela não conseguia acessar ele antes de entrar na casa. Ela tentou lembrar de todas as palavras que poderiam ser a senha, mas como ela poderia adivinhar uma única palavra entre milhões? Eva, então, tentou negociar com o robô, lembrando ele de que ela era a única pessoa ali. Provavelmente ela é a última da Terra, tendo sobrevivido a todos os outros. E agora ela estava lutando diariamente pela sobrevivência. Cara, será que ela realmente vai morrer ali do lado de fora da base só porque ela não sabe a senha? Aí ela tenta simplesmente passar pelo Arthur, mas ele levanta a arma. E percebendo que ele não está blefando, ela se afasta. Tentando descobrir o que fazer, deve ter uma saída de alguma forma. A área de patrulha do robô acaba sendo limitada. Então, enquanto ele não puder vê-la, a Eva tem que inventar uma solução. Depois de algum tempo, ela se aproxima de Arthur, agindo como se nada tivesse acontecido. Ela diz que precisa de um machado para poder cortar uma árvore que dará a senha assim que estiver dentro da base. Inesperadamente, o Arthur lembra que não tem mais árvores vivas, então por que ela precisaria de um machado? Mais uma vez, a Eva tenta convencer o robô a deixar ela entrar. Afinal, ela conhece perfeitamente bem o Arthur, e o Arthur confirma que reconhece ela, mas afirma que não pode permitir a sua entrada sem a senha. A Eva propõe então que ele deixe ela entrar apenas por um momento para que ela possa olhar a senha e assim tudo vai ficar bem. Se ela disser a palavra errada, ele pode matar ela. No entanto, o robô que está ali, ele ressalta que não pode fazer isso, porque a sua função é proteger os humanos. Segundo a sua programação, um estranho é qualquer um que não saiba a senha. Vendo que é um beco sem saída, então, Eva decide passar a noite do lado de fora. Periodicamente, ela atira pedras no robô, mas nunca força ele a sair da sua posição. Na manhã seguinte, Eva vira as roupas do avesso, cobre o rosto e caminha até Arthur, tentando se passar por uma refugiada em busca de asilo. Ela recorda que, segundo o artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa tem direito de pedir asilo ali, contra perseguições em outros países. E o Arthur concorda em discutir isso com Eva, mas apenas quando ela retornar de trás do gerador. Então ela se afasta e volta, parecendo ela mesma, e relata que o estranho veio no dia anterior e que o refugiado também apareceu. Eva instrui Arthur a oferecer água ao refugiado na próxima vez que ele aparecer, e em seguida ela sai de vista, troca de roupa e retorna como refugiada, dessa vez perde água. O Arthur, no entanto, começa a questionar ela, tentando determinar se ela é mesmo uma refugiada política ou uma refugiada só climática. Eva responde que é uma refugiada política, porque os refugiados climáticos não têm direitos reconhecidos. O robô então exige uma prova de que ela foi perseguida em seu país de origem, e a Eva lembra de uma convenção da NAA, que declara que nenhuma evidência é necessária. Ainda assim, o Arthur insiste que o refugiado deve explicar por que se tornou perigoso permanecer dentro do seu país. Ela explica que fugiu da guerra e o agressor queimou a sua casa, matou seus parentes e até atirou nela. O robô considerou essa resposta suficiente, mas ele quer documentos. Perdendo a paciência, Eva questiona quais documentos o refugiado de guerra poderia possivelmente ainda ter, e o robô, ele meio que recita ali as etapas processuais do pedido de asilo, o que só foi aumentando a frustração da Eva. Exausta, ela só pede água, e Arthur promete que fará isso. Mas somente depois de dar água para Eva, que já está desidratada e correndo risco de morrer, Eva passa outra noite do lado do gerador. Pela manhã,
tenta passar mais uma vez, mas ela vê o Arthur de prontidão. Sem forças para discutir, ela só observa ele. O robô então questiona se ela tem certeza que não há outros humanos vivos na Terra, caso contrário, de onde vieram os estrangeiros e o refugiado ali. E aí a Eva, no entanto, tá exausta demais para continuar discutindo. Arthur observa a estação próxima que está funcionando há um século, o que implica que alguém deve estar mantendo ela ativa, e Eva assume que apenas robôs irracionais são responsáveis por isso. Arthur, por sua vez, se recusa a carregar qualquer coisa para a base. Eva encara a estação de longe, convencida de que é apenas mais uma máquina sem noção, presa pela sua própria programação. O robô, por sua vez, permanece ali, seu dedo pairando sobre a chave de desligamento, esperando só o comando da confirmação. Ela procura água dentro dos veículos, mas acaba não encontrando nenhum. Em vez disso, descobre sementes de lavanda plantadas perto do carro. Com a esperança, ela começa a implorar para que as sementes brotem. Então, em um último esforço, propõe um acordo com o robô. Ela dará a resposta para o enigma dos 3 robôs se ele deixar ela entrar na base. Mas o Arthur não morde a isca, cara. Ela implora por água em troca de resposta, mas o robô permanece em silêncio. Então Eva decide ir até aquela estação, apesar de ter muito pouco oxigênio restante no seu traje. Então ela viaja até a instalação e sobe para poder descer por uma corda ali, um enorme cano. O local está completamente desolado. Embora o painel de controle ainda tenha luzes piscando, a Eva procura ao seu redor, mas não consegue encontrar nada útil. Ela se depara com uma porta trancada, atrás de qual há algumas garrafas, e justamente nesse momento seu cronômetro sinaliza que ela está ficando sem ar. Desesperada, Eva tira o traje e quebra a pequena janela da porta ali com um machado, e ela força a passagem, apenas para descobrir que as garrafas estão vazias. Sem mais do que se preocupar com a segurança, ela continua buscando dentro da base. Em determinado momento, ela acaba ouvindo uma torneira pingando, mas ela segue em frente, se lembrando do aviso de Arthur. E sem encontrar nada útil, ela volta para o Planalto, acelera o veículo e atropela o Arthur. O robô explode, mas o sistema de combate permanece intacto. Arthur encontra a Eva enfraquecida e relata que o estranho tentou invadir o acampamento durante a noite. Agora, tanto o estranho quanto o refugiado estão atrás do gerador. Eva implora por água, mas o Arthur não pode deixar o seu posto. Alucinando, ela vê o seu pai pedindo que beba água. Quando ela recobra a consciência, o Arthur exige a senha ou ela vai morrer. E mais tarde, Eva recolhe gotas da chuva do telhado, mas imediatamente joga elas para cima. Rindo amargamente, ela comenta que, se Arthur fosse seu marido, ele a ajudaria. O robô apenas observava e afirma que logo ela vai perecer sem hidratação adequada. Naquela noite, Eva imagina-se em uma cidade, cercada pelas vozes de várias crianças. E pela manhã, Arthur pede a resposta para o enigma dos 3 robôs. Eva rasteja até ele, consegue se erguer brevemente, mas logo ela desmaia. O delírio dela faz com que ela se veja novamente numa cidade, tentando encontrar uma maneira de derrotar a máquina. Arthur não revela que depois da sua morte, o modo de emergência vai ser ativado, reiniciando a senha. Só que ela aponta que o estrangeiro e o refugiado ainda existem, garantindo que a humanidade continue. O último pedido de Eva é que Arthur regue as sementes. Ela morre e o robô aceita a sua última senha, lavanda. E esse filme pra gente é um drama um pouco reflexivo, de um ritmo um pouco lento e final trágico, que deixa uma impressão profunda, especialmente diante da alegação inicial, que pode ser baseada em eventos reais. No fim, a humanidade está condenada a perder essa batalha intelectual contra as máquinas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de caprichar no seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar ele com todo mundo aí, pra dar aquela moral, e ativar o sininho, pra gente continuar acompanhando mais histórias como essa aqui. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!